O Ibovespa, que é o principal índice do mercado de ações, fechou o pregão acima dos 106 mil pontos pela primeira vez na história. A Bolsa vem batendo uma série de recordes desde o início do ano e já acumula alta de 20,63%. Esse é um assunto, claro, para Priscila Yazbek. Priscila, muito bom dia. Imagino que os investidores estão de olho na reforma da Previdência, que é um assunto que interessa a todos, mas há no radar algum outro assunto também que pode ter algum reflexo no mercado hoje? Oi, Júlia, bom dia a todos. Tem sim. Então, a reforma da Previdência é um assunto central para o mercado financeiro, a gente já fala isso há algum tempo. Pode haver, inclusive, mais uma alta hoje, se a aprovação for feita no Senado. Porém, tem outros indicadores, tem outras questões que também estão influenciando positivamente o mercado. Uma delas é os juros, né? São os juros. Então, ontem saiu o Boletim Focus, né? Que congrega, né? Que reúne as informações das principais instituições financeiras, as principais expectativas do mercado. E esse Boletim Focus trouxe uma expectativa da taxa Selic, a taxa básica de juros, que ela termine o ano em 4,5%. Portanto, menos do que o boletim anterior, que previa a taxa Selic em 4,75% ao final do ano. Juros baixos significam que os investidores buscam mais risco no mercado de renda variável e isso impulsiona a Bolsa. A gente vai mostrar para vocês, então, um retrospecto da Bolsa do Ibovespa, o principal índice do mercado financeiro, do início do ano até agora. E o que a gente vê, então, é uma alta aí de 20,63% desde o início do ano. O ano começou com 87 mil pontos, havia uma expectativa em relação à economia, a Bolsa foi subindo, só que aí lá em maio de 2019 a gente teve uma reversão de expectativa, foi aquele início de troca de farpas entre o governo e o Congresso, então se imaginava que talvez a reforma da Previdência demorasse mais para ser aprovada do que se esperava no início do ano, e além disso tinha também a guerra comercial e o presidente Jair Bolsonaro dizendo que não ia aceitar o aumento, o reajuste da gasolina. Depois ele voltou atrás, mas isso assustou um pouco o mercado. Desde então, a Bolsa segue subindo, a gente vê alguns altos e baixos, principalmente por conta da guerra comercial entre China e Estados Unidos, mas agora, então, ontem a gente viu o Ibovespa batendo o novo recorde de 106 mil pontos, inclusive superando a máxima anterior de 105 mil pontos, que foi batida no dia 10 de julho, quando a Câmara aprovou a reforma da Previdência e aí a reforma, então, seguiu caminhando. A gente vai conversar sobre isso com Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui na Globo News. Queria perguntar para você sobre reforma da Previdência. Ainda há um espaço para a Bolsa subir hoje, nos próximos dias, se a reforma for aprovada? E por que os juros também impulsionam tanto o mercado? Olha, a primeira coisa é que existe espaço para a Bolsa se valorizar mais um pouco. Boa parte do movimento já foi antecipado pelos mercados que vem acompanhando, como você falou, a evolução da aprovação da reforma no Congresso, mas efetivamente existe um pedaço ainda que precisa ser cumprido pelo mercado, a Bolsa pode subir ainda mais por conta disso, né? Então, na hora que confirmar a votação, confirmar a aprovação da reforma, a Bolsa tem mais espaço para subir. Uma outra coisa que é importante são os juros. Os juros continuam caindo, as taxas de juros mais longas do Brasil estão nos níveis mais baixos que a gente já observou. Isso tem uma influência importante dos juros internacionais que continuam muito baixos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, no Japão, mas também tem uma influência da inflação brasileira, que está muito baixa, ela está caminhando num nível surpreendentemente baixo. A gente esperava no início do ano uma inflação acima de 4%. Hoje sai o IPCA 15, inclusive, logo mais. Daqui a pouquinho sai o IPCA 15, né? Vai sair com um número bastante baixo. A inflação deve fechar próxima de 3%, 3,2%, 3,3%, mas um número muito abaixo do esperado. Tudo isso ajudou a empurrar a taxa de juros para baixo e os juros influenciam demais na cotação da Bolsa. E essa situação de protestos no Chile, a Argentina ainda em crise, de que forma isso pode contaminar a nossa Bolsa? Isso tem limitado também essa alta que a gente vem percebendo no mercado? O Brasil é uma economia emergente. Evidentemente que qualquer coisa que aconteça nas economias emergentes, na classe de ativos emergentes, atrapalha a percepção do investidor estrangeiro. Eles ficam um pouco mais desconfiados com esse portfólio, com essa carteira que eles têm que administrar nos grandes fundos globais. Evidentemente que um volume maior de incertezas em relação à América Latina pressiona o risco Brasil. E por esse caminho pode influenciar na contenção da alta da Bolsa. Eu diria, se a situação da América Latina e a própria situação política do Brasil tivesse um pouco melhor, a Bolsa estaria mais valorizada do que está.
Tá certo. Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, muito obrigada pela entrevista ao vivo. Júlia, então vamos acompanhar aí expectativa grande do mercado em relação ao dia de hoje, votação da reforma da Previdência, e a gente vai acompanhando tudo e mostrando aí para os nossos assinantes ao longo do dia. Volto com você. Sem dúvida, Priscila, muito bem, porque esse texto, se é alterado, se é mexido, agora só pode ser suprimido nessa fase da votação em segundo turno. O mercado reage imediatamente, principalmente se perder alguma potência fiscal, que é o que a equipe econômica não quer.